Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como diz o Rafael aqui, prepara o seu coração. Esse mês, com certeza, Deus irá tocar no seu coração. E eu estou muito feliz nessa noite. E eu vou compartilhar com vocês nessa noite histórias e memórias, né? É o tema da nossa mensagem nessa noite. Realmente aqui o Senhor me abençoa. Aleluia. Aqui o Senhor não só me abençoa, eu tenho certeza que na vida de cada um que está aqui o Senhor fez algo especial. Porque é assim a nossa vida com Deus. O Senhor nos abençoa em todo o tempo. E Salmos 126, 3 diz assim, é o texto que nós vamos usar nesse mês, né? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluias, glória a Deus. E Romanos 11, 36 foi lido aqui na palavra de oferta, né? E eu, mas o Daniel, nós não combinamos, né? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluias. Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Senhor, fala conosco através da sua santa palavra. E usa a minha vida como canal dela, no nome de Jesus. Amém. Então, histórias e memórias. E esses relatos, né, que a gente vai compartilhar aqui, eles têm como objetivo principal exaltar o Senhor, aleluias. Porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus. Tudo aquilo que fazemos, né, tudo aquilo que planejamos, que executamos é para a honra e glória do Senhor. E falar um pouco sobre a trajetória da IDB Saraiva, assim, me faz ficar emocionado mesmo, porque eu vivi. O Senhor tem me dado saúde para viver momentos tão especiais ao longo desses anos todos, né? E nesses 70 anos da história da Igreja de Deus em Uberlândia, e também contar um pouco da minha trajetória de vida, dentro do contexto dessa história. Sabe por quê, queridos? Falar de histórias e memórias mexe muito com o nosso emocional. Sempre que a gente começa a reviver memórias, né, e histórias que aconteceram em nossas vidas, a gente fica um pouco sensível. E não tem nada de mal nisso. A gente tem que ser sentimental. A gente tem que viver as situações. Nós somos servos do Senhor, nós temos que viver intensamente a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas. Então, eu não me preocupo muito, porque nós falamos, né, quando começamos a contar histórias, a lembrar memórias, né, a gente fala da vida vivida dia após dia. Eu sempre costumo dizer, eu falo muito para o Orlando, meu irmão amado ali, né? Um dia de cada vez, aleluias. E já imaginaram, queridos, 70 anos de igreja vividos um dia de cada vez? 53 anos vividos um dia de cada vez? E ao longo dessa mensagem, desse compartilhar, vocês verão que não foram apenas dias bons. Sabe por quê, amados? Porque a nossa vida, ela não é só de dias bons. Ela também tem momentos de dificuldade, ela também tem momentos de luta. Mas o Senhor é conosco, aleluia. O Senhor é com a sua igreja, o Senhor é que fortalece, o Senhor é que abençoa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E essas histórias. E quanto às memórias, né? Memória é um termo, né, que se refere a uma capacidade mental de codificar as lembranças, né? Memória é algo que todos nós temos e devemos ter. História é muito bom, porque a história, o princípio da história, né? Eu gosto muito de histórias,
da matéria, história. E o princípio da matéria, história é o seguinte: é você conhecer o passado para você entender o presente. Aleluia. Então, isso tudo que está acontecendo aqui, teve uma história, teve um passado, teve pessoas, como já foi começado a mostrar nesses teatros que serão ao longo do mês aqui, pessoas que estiveram pagando preço diante de Deus, pessoas que foram fiéis a Deus para que chegasse, aonde chegou, Bispo Joaquim? E a gente está dentro disso. E eu dividi em alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que eu quero falar é o início. E queria dizer para você, meu amado e minha amada, o início é difícil, tá? Talvez você está começando alguma obra na sua vida. Talvez você está planejando realizar algo na sua vida. Mas o início é difícil. O começo não é fácil, em nada. Para ninguém não é fácil. E a igreja de Deus sempre foi marcada pelo trabalho de grandes homens e mulheres, e será contado aqui, que ao longo de 139 anos, em todo o mundo, a igreja de Deus foi fundada em 19 de agosto de 1886, em todo o mundo, e chegou aqui em Uberlândia, na verdade, são 70... Desde 1953, ela era então Calvário Pentecostal. Foi fundada no dia 27 de fevereiro de 1953 por uma missionária chamada Matilda Paulsen, americana, que veio e abriu o trabalho e ainda era Calvário Pentecostal. E os seus trabalhos eram realizados na casa de um irmão que eu tive o prazer de conhecer, a sua família, que era o pastor, o irmão José Pereira Mota e a irmã Doralina Fernandes Mota, eu conheci, eles já passaram para o Senhor, e ele, o pastor Zé Mota, ele era o pastor naqueles dias, responsável pela então criada igreja. E o Antônio Segala, que era o vô Antônio, que é avô da minha esposa, era o secretário da igreja naquele tempo. E a oficialização da IDB no bairro Saraiva, na cidade de Uberlândia, se deu no ano de 1955. E eu fiz algumas anotações que eu quero meditar com vocês aqui. A década de 50, quando a igreja começou, eu vou achar aqui, isso, anotei aqui. E na década de 50, o Brasil vivia os chamados anos dourados. Era uma transformação na sociedade, de comportamentos econômicos, culturais e sociais. Era uma época assim, naquele tempo, o Brasil vivia essa fase. E Uberlândia, naquele tempo, tinha 23 mil e poucos habitantes, É uma estatística que eu busquei informações de quinta para cá. 23.700, era muito pequeno, Mas a igreja já estava aqui, aleluias. A igreja já estava aqui, aleluias, E nesse tempo, porque a igreja, sabe, amados, a igreja ela trabalha em vários lugares. Eu estava vendo um documentário no Globoplay que chama Crentes Além dos Muros, Até recomendo, se você quiser ver, e mostra a realidade de trabalhos de algumas igrejas no Nordeste do Brasil, em que as pessoas vão nos lugares, sabe? É uma coisa tão simples assim, mas é tão marcante, tão chocante você ver o quanto Deus ama as vidas e usa pessoas para ir até as vidas, E a história é essa. Aleluias, glória a Deus. Então, essas coisas no início foram acontecendo. E é sempre importante a gente considerar a presença das famílias na igreja, Aqui nós falamos da família Araújo, foi falado aqui. É a mãe do irmão Levi, Que abriu a reunião aqui. Irmã Sebastiana Araújo, que bênção. Como a gente se dava bem. Como era bom ouvir ela cantar,
ela adorar o Senhor na sua simplicidade, mas na sua fé em Deus. Como era bom saber que muitas vezes ela orava para a gente assim, e você recebia bênção. E a família Araújo, que é bênção aqui, Deus no início. É a família Segala, que é a família da minha sogra, né? Que vai fazer 90 anos, está ali, ó. E que bênção, e ela estava aqui. É a família Moraes, né? Da mãe, né? Do bispo Elias Moraes, a irmã Lina, uma mulher de Deus também. Sabe, queridos, eu tive o privilégio de conviver com essas pessoas. Eu tive o privilégio de que essas pessoas orassem por mim, que essas pessoas me aconselhassem, né? E é muito importante a gente ver a determinação e a perseverança. Sabe, na vida a gente não chega a lugar nenhum se nós não formos perseverantes. Aleluia. Se nós não desafiarmos o dia a dia. Queria falar isso para você nessa noite aqui, tá? Que a nossa vida é uma vida de desafios, diário. Eu sei que muitas vezes você e eu e todos nós achamos que as coisas são difíceis, e realmente tem horas que parece que são difíceis, mas Deus é conosco, aleluias. Deus está conosco, aleluias. Desde antes Deus está conosco, aleluias. E é importante continuar para alcançar e para cumprir os propósitos de Deus, aleluias. E aí, de repente, você pode perguntar, bom, você falou da igreja no início, e você? Né? E eu, queridos? E eu, Zezinho? Tá? Eu me encontro no contexto dessa linda igreja, dessa linda história. E as memórias que tem de momentos tão especiais que vivi aqui. E aí, queridos, já era o ano de 1972, quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui. E no Brasil, a gente vivia um período de governo militar, havia muita repressão, muita coisa, não havia muita liberdade, né? As coisas não eram fáceis como hoje, em 1972, né? Na década de 70, e o que a gente teve de alegria naquele ano foi que o Brasil foi tricampeão mundial, né? No México, em 1970, em 72 a gente estava aqui. E era chamado, né, no Brasil, chamado os anos de chumbo, momento de maior repressão da ditadura militar, marcado por tortura, censura, autoritarismo. Os anos 70 também são conhecidos, né, e a gente viveu isso, e as pessoas que são contemporâneas de idade minha, né, também pelas discotecas, né, lembra das discotecas, né, os jovens, né, as calças boca de sino, aquelas abertonas assim, né, e cores vivas, e o negócio era diferente, os anos 70, sabe, era tudo isso assim. E eu fui escrevendo sobre isso, sabe, eu fui vivendo esses momentos, essas memórias, essas histórias, e eu fui vendo o quanto Deus é bom na minha vida, o quanto Deus é bom nas nossas vidas, queridos. E as coisas foram acontecendo, aleluias. Glória a Deus. Porém, não é sobre isso, né? Sobre o Brasil, sobre as calças, sobre as discotecas. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que em meio a essa realidade social de repressão, de muita luta, a igreja já estava aqui, aleluias. A igreja já estava aqui, já tinha pessoas com os braços abertos para nos receber, para orar e para abençoar as nossas vidas. A igreja já estava aqui, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Ela era pequena, a igreja. Era pequena aqui fisicamente, mas ela era grande em amor, aleluias. Mas haviam pessoas cheias do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, que abraçavam as pessoas que aqui chegavam, que oravam e que pediam que o Senhor salvasse as vidas. Porque a igreja já estava aqui, aleluias. A igreja está aqui há tantos anos, porque Deus tem propósito na vida de todos nós, queridos. Deus tem propósito de arrebanhar pessoas, de alcançar pessoas. Deus ama a sua igreja, Deus ama todos os povos.
e Deus quer salvar todos os povos, aleluias. Uma igreja tão pequena fisicamente, com poucas pessoas, mas estava ali cheia do poder de Deus e de braços abertos para acolher todos que aqui chegavam, aleluias. Eu tinha 13 anos na idade, eu tenho 66 anos de idade, eu tinha 13 anos, eu nasci no ano de 1959, no mês de janeiro. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu vinha de uma vida muito sofrida, muito luta, eu havia perdido a minha mãe. Pouco tempo depois eu perdi o meu pai, mas eu fui acolhido, sabe? Aleluia. Eu sou de uma família de 10 irmãos, e eu sou o segundo. Agora imagina, o meu irmão mais velho tinha 14, 15 anos, eu tinha 13. Imagina a luta que foi para a gente, sem pai, sem mãe, e que passa dificuldade, que passa luta, e que muitas vezes privações de tantas coisas. Aí hoje eu fico assim, às vezes indignado, sabe, quando eu vejo esses meninos de hoje reclamando da vida, eu falo, vocês não viveram tantas coisas. Que bom que vocês vivem hoje. Que bom, que bom. E eu louvo a Deus, porque em meio àquela vida sofrida, de dificuldades, aleluias, eu cheguei aqui, cheio de sonhos, de projetos, como de repente adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui. Eu tinha muitos sonhos, muitos projetos na vida. Porque a gente sonha quando a gente vai começando a crescer, adolescente, jovem, a gente começa a falar, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, e eu tinha isso também. Mas também eu cheguei aqui cheio de muitas incertezas, aleluias, muitas incertezas na vida, mas eu tinha uma convicção. E a única convicção que eu tinha era que Deus iria me abençoar aqui nesse lugar. Aleluias. Isso você não pode deixar de ter, queridos. A convicção de que Deus vai te abençoar. E é aqui nesse lugar. Porque Deus te chamou aqui para esse lugar. Aleluias. E Deus me chamou e eu continuei escrevendo, né? E eu continuei. Eu estou falando aqui porque eu fui escrevendo assim, sabe? Eu fui escrevendo, e eu certamente não vou contar um décimo da história, porque 70 anos foram grandes coisas que o Senhor fez aqui por nós. É como os Salmos, né, que diz, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, aleluias. Então eu tinha a convicção de que Deus estaria comigo e me abençoaria nesse lugar. E eu não estava enganado. Deus me abençoou muito nesse lugar. Deus me abençoa muito nesse lugar. E Deus ainda me abençoará e abençoará você muito nesse lugar. Aleluia. Porque Ele é Deus. Eu fui trazido aqui por uma irmã chamada Helena Maria. A irmã Helena, quando eu perdi minha mãe, né? Eu já conhecia a Lídia e a gente vinha aqui na igreja e tal. E a irmã Helena me trazia muito para um culto que para mim é o principal, era a escola dominical. Por isso que eu sempre amei a escola dominical. E eu vinha para a escola dominical com a irmã Helena e a gente ficava aqui e aprendia a palavra do Senhor, né? E essa irmã era muito abençoada. Ela já está na glória com o Senhor. Eu fui acolhido aqui na igreja com muito amor por todos, né? E o cuidado, aliás, o cuidado sempre e o amor sempre foram marcas da igreja de Deus. Aleluias. O cuidado e o amor sempre foram marcas fortes da igreja de Deus. Aleluias. E aqui não foi diferente. Aqui eu vivi naqueles dias, momentos especiais. Nós não éramos muitos, mas muito unidos sim nós éramos. Nós fazíamos alvoradas, né? Os jovens cantavam, né? A gente fazia vigília, orava. A gente fazia caravana, né? Eu lembro de caravana para Araguari naquela época, né? A gente ia de Kombi para Araguari, né? Porque eram poucas as pessoas, mas a gente era feliz. Aleluia. Porque o Senhor, Ele nos traz felicidade. É ou não é, queridos?
Você está me entendendo? Aleluia. Você pode alegrar com o Senhor nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Porque Ele é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Vida simples, né? Mas era bom. Aqui eu conheci a Lídia, né? A mulher da minha vida, o meu presente de Deus. Aleluia. Foi muito bom aqueles dias, queridos. Aqueles dias. A escola sempre foi o meu culto. Aí eu vou para o ponto 2. A família. A família é algo que você precisa cuidar, amado. Minha amada. A família precisa ter um carinho especial de cada um de nós que compomos ela. A gente precisa estar junto com os filhos, com o neto, com os parentes, com tudo. Porque quando você casa, é as famílias. Você casa com a esposa, mas vem a família junto. A esposa casa com o marido, mas vem a família junto. E a família é algo especial. E aí, sabe, o ano já era o ano de 82. De 72 a 82, 10 anos. Foi o tempo que durou, né, o meu namoro e tudo. E o ano era de 82. E naquele ano de 82, o Brasil, eu gosto muito de futebol. Hoje gosto até um pouco menos, gosto muito do Corinthians, mas nem de futebol não gosto muito, né? Mas o Brasil havia perdido a Copa do Mundo disputada na Espanha. E era inacreditável, pois éramos os melhores. Era um futebol encantador, né? Reconhecido por todo mundo. E eu confesso uma coisa para você, irmão. Eu chorei. No dia que o Brasil perdeu para a Itália, no Sarriá, em 1982. No entanto, 1982 foi um ano especial na minha vida. Porque nesse ano, no dia 15 de agosto, eu me batizei. Em 1982, me batizei no Rio Berabinha, na Ponte do Arame e tal, que era, né? O meu pastor era o pastor Walter Janes Gerenzi. Era um homem, assim, um cara jovem, mas arrojado. O bispo Joaquim deve ter conhecido Walter, né? E ele era demais. E naquele tempo, quando a igreja foi colocada aqui, tinha muita repressão. No documentário, eu acho que vocês vão ver. Eu até passei um material para o pessoal. Simplesmente, se as pessoas fossem na praça passear, né? Nos anos 70 ali, quando a gente... eram excluídas. A igreja era aquele negócio assim, sim, não, fechadona e etc, né? E o Walter, eu gostava muito de futebol, jogava na várzea aqui em Uberlândia. E não foram uma nem duas vezes, entre 72 e 82, que o Walter ia lá na beirada do campo. Porque eu falava para ele, não vou batizar, porque se eu batizar eu tenho que parar de jogar. E ele gostava muito assim das pessoas. Terminava a reunião, ele ia lá para a porta e abraçava todos. E ele ia lá na porta do campo, Zezinho, eu estou te esperando no culto hoje à noite. Normalmente a gente jogava de manhã. E eu estava aqui, aleluias. Eu estava aqui, aleluias. Eu estava aqui nessa igreja que eu amo de paixão, de coração, nessa instituição. Eu estava aqui, aleluias. Então ele ia lá, né? E é interessante. Não falei nada aqui não. Não marquei aqui não. Mas eu acho que está aqui. Então, como eu disse, foi um ano especial. Em agosto eu me batizei e me casei no dia 16 de outubro de 1982. Estamos fazendo 43 anos de casados agora, daqui 2 meses, né? Se Deus quiser. E me casei com a mulher que Deus havia preparado para mim. Com a linda moça Lídia. Né? Aleluias. Briguenta. Chatinha. Nervosa. Mas é a que Deus preparou para mim. Aleluias. Olha, você tem que pegar aquilo que Deus prepara para você. Aleluia. Você tem que amar aquilo que Deus prepara para você. Aleluias. Porque eu também era chatinho, briguento. Então, é assim que é a vida. A gente tem que receber aquilo que Deus prepara para a gente. A vida, ela é algo especial. Ela é vivida uma única vez, né? E eu casei com ela
Aleluias, e ela, o meu amor eterno. Eu já falei para ela, às vezes ela briga comigo, fica nervosa. Eu falo, não, pode ficar tranquilo, não vou te largar, nós vamos viver até que o Senhor nos separe. Aleluias, porque Deus colocou ela na minha vida e Deus me colocou na vida dela. Aleluias. Então a gente vai vivendo, e com a Lídia nós vivemos dias especiais, né? Nós tivemos 3 filhos, 2 lindas meninas, tá? Aqui a Daiane, dali, e a Poliana daqui. E o Rodrigo, né? Que o bispo Joaquim e os outros meus irmãos conhecem, meu filho também, né? Que foi bênção. E o Senhor nos deu, né? O Rodrigo, a Daiane, a Poliana. E esses filhos nossos se casaram e nos deram 2 genros e uma nora especiais e abençoados, que é o André, né, o Tiago e a Roberta, né, que são meus genros e minha nora, né, e os quais nos deram 5 netos abençoadíssimos e maravilhosos, né, 4 meninos, né, que é o Felipe, né, que está muito maior que eu, jogador de basquete, né, que é a Maria lindinha do vovô que está ali, meu xodózinho, que é a Maria linda, né, que é o Telzinho do vovô, né, o Theo, menino de Deus, que gosta das coisas de Deus, que ama a obra de Deus. Queridos, tudo trabalho de quê? De igreja. Trabalho desenvolvido, né, ao longo desses anos, né, do Pedro e do Luca. Falei os 5? Legal. Porque se esquecer um, família é família. Não falou de mim. Amados, guarde sua família. Abençoa a sua família. Abra os braços para a sua família, aleluias. Tem defeito, é chato, é assim, é essa, mas é a sua família, é a minha família, aleluias, aleluias. Nós somos a família de Deus, aleluia. Nós somos a igreja de Deus. Ame a família de Deus. Aleluias. E essa família é uma bênção em minha vida. Às vezes são um pouco chatinhos. Eu escrevi, tá vendo? Mas eu nem ligo muito. Às vezes. Porque eu também sou. Sabe? Eu não estou vendo muito bem lá atrás. Mas eu acho que o irmão Oswaldo está lá atrás. Tá aí, irmão Oswaldo? Faz assim com a mão. Tá lá, ó. Eu amo muito a vida do irmão Oswaldo. Às vezes, quando a gente conversa e a gente fala, né? Às vezes a gente é chato, né, irmão Oswaldo? Aleluias. Mas é um chatismo de amor, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. E essa família é uma bênção. E todos os meus filhos se converteram ao Senhor aqui, na igreja de Deus, aleluias. Todos os meus filhos foram batizados aqui. Todos os meus filhos receberam batismo aqui do Espírito Santo. Os meus filhos, as minhas filhas eram ministras de louvor. A Daiane por muito tempo, ainda pode até voltar. A Poliana, o Rodrigo era baterista, né? Os meninos aqui conhecem. Todos ministraram aqui. Os meus netos nasceram aqui. Os meus filhos casaram aqui. Os meus netos nasceram aqui. Os meus netos foram consagrados aqui. Aleluias! Isso não é para honra minha, não. Isso é para honra e glória do Senhor. Porque essa igreja que tem 70 anos, aleluias. Essa igreja que está completando 70 anos me acolheu. Aleluias. Me acolheu. Me acolheu. Sofrido, triste, abatido, mas aqui eu recebi o renovo do Espírito Santo, aleluias. Aqui o Senhor me abençoou, aqui o Senhor fez grandes coisas em minha vida, e por isso eu estou alegre, aleluias. E por isso eu estou alegre, e por isso eu estou feliz. Você pode estar perguntando, e a igreja então? Você está falando só de você. A igreja, como sempre, estava presente em nossas vidas. A nossa história se entrelaça com a igreja da IDB Saraiva. Aqui havia e há
muito amor, muito companheirismo, muitas amizades, muitos valores que fazem muita diferença em uma comunidade. Disso eu não posso reclamar. Aleluias. Eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que você pode falar o que for, mas aqui você não pode falar que você não é amado, porque essa igreja é uma igreja que ama, é uma igreja que é amiga, é uma igreja que acolhe. Aleluias. É uma igreja que acolhe. Aleluias. A IDB Saraiva sempre foi caracterizada por valores do reino de Deus. A sua doutrina é santa, é bíblica. Aleluias. O pastor Walter, naquele tempo que fez o meu casamento, o Walter e o bispo Dário Souza Campos, que é o nosso secretário nacional da Igreja de Deus, que mora em Goiânia. O Dário foi meu líder. Eu tive o privilégio de ser liderados por homens de Deus, aleluias. E vocês têm tido esse privilégio, porque aqui tem homens de Deus, aleluias, para aconselhar, para acompanhar, para ajudar vocês. Contem conosco, aleluia. Contem com a igreja de Deus do bairro Saraiva. Nós estamos ao seu lado. Nós queremos que você, que a sua história seja uma história maravilhosa aqui nesse lugar. Aleluia. Nós temos visitantes hoje. E eu queria dizer para você que nós amamos a sua vida. Aleluia. Que nós te acolhemos com muito carinho, porque nós amamos pessoas. A igreja de Deus é uma igreja que ama pessoas. Ah, glória a Deus. O Walter, como eu disse, ele amava as pessoas. Naqueles dias a igreja já com um tempo um pouco maior transbordava de pessoas. Tempo bom, tempo de muita comunhão. E o pastor Walter fez meu casamento junto com o Dário e um servo de Deus fantástico. E eu confesso que tenho muitas saudades, muitas memórias. Memórias. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Eu sei que você também tem histórias e memórias. Aleluia. Eu sei que Deus também fez grande obra na sua vida. Aleluia. Eu sei que Deus fará grandes obras na vida de vocês, nas nossas vidas. Porque Deus é o Deus que realiza. Aleluia. A Bíblia diz que Ele realiza além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Deus realiza em nossas vidas. E eu tenho certeza que vocês, e você que está nos vendo, que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, Deus tem plano na sua vida. Deus quer que você conte a sua história com grandes feitos dEle aqui na casa do Senhor. Aleluia. Ah, glória a Deus. A vida não para e é importante vivermos com intensidade. Os dias que o Senhor nos dá com muito amor no coração, muita fé em Deus. Porque a vida passa rápido e não podemos perder tempo e ficar presos a situações que não nos levam a lugar nenhum. Entenda isso de uma vez. Não pare diante de nenhuma adversidade. Prossiga. Vá em frente. Avance, aleluias, não pare, aleluias. Vai em frente, porque Deus é com você. Vai em frente, porque Deus é com cada um de nós, Deus é conosco, aleluias. Ah, glória a Deus. Outro ponto aqui, os amigos. Uma coisa que eu sempre tive muita facilidade de fazer foi amizades, Eu sempre fui assim, muito simples, muito tranquilo, e as pessoas... elas gostam de gente simples, tá? As pessoas gostam de gente que abre o coração, que não tem medo de errar, que sabe do amor de Deus. A vida é assim, a vida é assim. E ao longo desses 53 anos congregando aqui, glória a Deus. Deus me deu muitos amigos, me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas especiais em minha vida. Aqui fiz muitos amigos e amigas. Aqui me senti em casa. E todos têm um lugar reservado no meu coração. Eu queria dizer para vocês que eu amo vocês, aleluias. Então assim, sabe? Eu amo a obra de Deus. Eu amo estar aqui. Eu amo Deus.
E aí eu vou falar do meu ministério. No meu ministério eu conheci tanta gente boa, tantos pastores abençoados, né? Quero falar em especial do bispo Joaquim, me ajudou demais esse homem é de Deus. Querido. Bispo Gesseni, pastor Wilson, pastor Benedito Arraes, que foram pastores aqui, pastor Walter Gerês, o bispo Dário, assim, são pessoas tremendas. O bispo Paulo, que eu liderei o bispo Paulo como líder de jovens, que eu vou falar agora mesmo. Líder de jovem, o bispo Paulo, não, que amor, que carinho, sabe? E eu vejo que isso é a marca da igreja, esse é o projeto da igreja. E falar do meu ministério eclesiástico é algo que mexe muito comigo, porque eu sempre gostei muito de fazer a obra de Deus. E isso sempre me fez muito bem, quando estou fazendo algo para Deus, eu esqueço de tudo. Eu gosto de escrever. E como eu disse para vocês, sexta-feira, ontem eu escrevi esse texto inteiro. Fui escrevendo lá, aí parava, pensava, vou escrever isso, vou escrever isso. Isso aqui não é pregação, isso aqui é um relato, isso aqui é um compartilhar de vida. Isso aqui é para mostrar para você a importância da igreja, né, e o que ela é capaz de fazer nas nossas vidas. Importância, o que ela é capaz de transformar a sua casa, a minha casa. É capaz de mudar os nossos rumos, né? E foi um tempo tremendo, fez muito bem para mim. Tá? E pensar, imaginar, enfim, eu gosto de vivenciar todas as promessas de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico vivendo aquele momento ali, falo, não, mas por que esse rei fez isso? Pô, mas esse cara é louco. Como é que ele desobedeceu a Deus? Eles viam a Deus, tal. Muitas vezes eu fico pensando assim, sabe? Lendo as histórias daqueles reis que foram infiéis, mas depois eu fico alegre quando eu leio as histórias de reis fiéis, de juízes fiéis, né? E eu falo, a vida é isso aí, né? No primeiro trabalho, meu primeiro trabalho foi com homens, sabe, Rafael? Foi com homens. Eles me deram um departamento de homens, eu novinho, e eles me deram, aqui tinha uns homens assim, bem mais velhos que eu, já imaginou, hein? É porque Deus é assim. Deus é assim, Deus te coloca, você tem que fazer. E foi um tempo bom, sabe? Eu fui líder de homens, eu ainda muito jovem, tive a responsabilidade de liderar um departamento tão importante da igreja. Foi um tempo bom, muitos desafios, tá? Mas Deus sempre esteve comigo e com sua graça fizemos um trabalho. Depois eu trabalhei no departamento de missões, na época do pastor Benedito Arraes. O bispo, hoje era bispo, né? O bispo Benedito Arraes é um dos pastores da IDB no Brasil que mais abriram trabalhos. Ele é tido como um pastor que mais abriu trabalhos no Brasil, missionário. E quando ele chegou aqui, eu ainda menininho, assim, ainda novinho, né? Ele veio depois do pastor Walter, ele deve ter chegado aqui no ano de 84, por aí. Ele olhou para mim, ele via aquela vontade minha, e falou assim, você vai ser meu líder de missões. E a gente fez coisa naqueles dias. Fizemos cruzadas e fizemos tudo, e a obra do Senhor começou a andar, e a obra do Senhor ia andando, sabe? E foi, nesse tempo, o Benedito Arraes era o nosso pastor, e fizemos cruzadas, e foi um tempo de muito crescimento na igreja, aleluia. Deus sempre esteve comigo, assim como Deus sempre estará com você. Deus sempre estará presente na sua vida, não tenha nenhuma dúvida disso. Deus sempre estará presente na sua vida, aleluias. E aí eu fui levado a um cargo desafiador, né? Em 1988 a 1990 eu fui tesoureiro da igreja, era secretariado, era separado da tesouraria, e eu cuidei das finanças da igreja nesses 2 anos. Aí eu terminei aquele ano e o Cláudio sabe disso, mexer com finanças é muito, assim, trabalhoso e tudo. E eu falei, não, eu não quero mais ser, não, você podia continuar, não quero. Mas aí passou-se 2 anos, os mandatos eram 2 anos, né? E passou 2 anos e eu não fui mais secretário, não fui mais tesoureiro, tinha sido 2 anos. Mas quando teve as eleições de novo, eles falaram de novo. Mas aí meu coração já estava assim, se vocês me chamarem, eu vou. Se vocês me chamarem, eu vou, porque eu queria, sabe? E aí, então, eu fui, em 1992. E eu fui eleito ali por 2 anos, e depois reeleito, e eu fiquei de 92 a 2019.
Juntando os outros dois, dá 30 anos secretários dessa igreja. E trabalhando de uma maneira especial. E a obra, né, e aí era o bispo Joaquim, foi o bispo Gesseni, e a gente abria a igreja. E a igreja crescia, e a gente fazia trabalho, e colocava pastor, e colocava líder. E a igreja foi crescendo, e foi expandindo em Uberlândia. Era só aqui, mas de repente era o Luizote, era o Setor Sul, era o Planalto, era o São Jorge, era o Seringueira, era o Morumbi. E Deus ia fazendo algo especial. E eu ali administrando tudo isso, né? Os pastores envolvidos na área espiritual e eu na área financeira ali, né? E a gente foi fazendo o trabalho, foi fazendo. E foram 30 anos de muita bênção, aleluias. De muito tempo, de muito trabalho. Foram aproximadamente 30 anos de trabalho, mas para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Porque ai de nós se não for Deus. Ai de você, meu amado, minha amada. Ai de nós se não for Deus. Ai de nós se não for a bondade de Deus. Ai de nós se não for a misericórdia de Deus. Quem somos nós? Não somos ninguém se não for a bondade de Deus. E Deus se manifesta em nossas vidas, através de homens e mulheres de Deus, através de comunidades como essa, de comunidades que duram 70 anos. E como bem disse um irmão que ocupou a palavra aqui, quem sabe daqui mais 70 anos e mais 100 anos, se o Senhor não vier, essa igreja estará aqui, aleluia. Porque aqui existem homens e mulheres de Deus. E vocês e eu e nós somos essas pessoas que Deus quer usar. Aleluias, glória a Deus. Nesses anos a ITB desenvolveu um trabalho magnífico de abertura de igreja. Nesse tempo o pastor Wilson era o pastor, ele esteve aqui também. Titular, ele era muito jovem, cheio de projetos, trabalhamos juntos. O pastor Wilson, eu tive uma particularidade com ele. Ele era muito novinho, sabe? E ele chegou aqui, pastor Zezinho, e falava meio assim, pastor Zezinho, eu quero fazer um negócio com você. Você vai ser meu secretário, mas nós vamos centralizar a igreja. Então a gente daqui colocava os pastores no Luizote, no Setor Sul e em outros lugares, e a gente gerenciava. Os recursos vinham para cá e daqui a gente distribuía os recursos para vários lugares. E ele ficou aqui um tempo e foi um tempo bom. Mas eu estafei naqueles dias, sabe? Mas eu não deixei a obra do Senhor. Aleluia, porque quem tinha me chamado era Deus. Às vezes você é líder, né? E agora eu vou falar com os líderes, né? Às vezes, muitas vezes você cansa, né? Você fala, não, mas ensaie. Mas isso. Mas aquilo. Olha, o que você está fazendo é para Deus. O que você está fazendo é para Deus. É para exaltar o nome de Deus. Vale a pena. Vale a pena. E depois do Wilson veio o Gesseni, né? O bispo Gesseni, que assumiu a igreja. Ele esteve aqui pregando esses tempos atrás, até falou um pouco da nossa história. E com ele, né, a gente trabalhou muito também. E com o Gesseni, eu como secretário, eu fiz um documento que criou a região do Triângulo. Nós éramos ligados a Goiânia, na região centro-oeste. E o Gesseni despertou, Deus colocou isso no coração dele. Nós vamos separar o Triângulo, né, aqui, o Triângulo e Alto Paranaíba. A gente quer fazer uma região para a gente crescer mais. E eu fiz um documento mostrando a cidade e falando de tanta coisa, né? Uberlândia aqui em 1972 já tinha 126 mil habitantes por aí, e depois 200 e tantos habitantes. Uberlândia que era muito pequenininho, tinha crescido, né? Já estava com muitos habitantes e a gente fez isso. E aí, né, a gente criou Morumbi, Planalto, Setor Sul, São Jorge, Seringueira. Seringueira já era o bispo Joaquim, né? O bispo Joaquim, o trabalho não parou. E ao contrário, continuou nas mãos do bispo Joaquim, a todo vapor. Nós planejamos, executamos a construção desse templo aqui, né? Vai ser contado nesses dias. Eu estou fazendo aqui, é um spoiler, né? É algo assim. Porque não tem jeito de contar a história, né, Douglas? Não tem, né? E aí a gente ficou, né? E essa construção aqui, uma coisa que me marcou muito, sabe, bispo Joaquim? É que ela foi marcada por muito amor de todos os envolvidos. A gente recebia oferta de membro, de pessoa que não era crente, de pessoa que a gente nem conhecia. A gente começou a fazer a igreja e chegava caminhão de areia, chegava cimento. Lembra, pastor?
Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Porque a obra do Senhor é assim. Aleluia! E a gente chegava, sabe, Claudinho? E a gente chegava e as coisas iam acontecendo e acontecendo. Aí foi um tempo muito bom, aleluia. Nós recebíamos ofertas voluntárias de todos os lados, irmãos, amigos. A gente fazia sorvetada, a gente fazia pipocada, sei lá, fazia tanta cada, né? Que a gente... E a igreja ia crescendo, aleluia. E a igreja ia crescendo, aleluias, glória a Deus, aleluias. E eu, né? Eu continuava aqui fazendo o meu trabalho com muita dedicação. E no ano de 2005, o bispo Gesseni cismou que eu tinha que ser pastor. Até 2005 eu era o servo, né, que sou até hoje, né? O título não me mudou em nada, né? Talvez até eu hoje faço menos do que eu fazia antes, né? Mas em 2005 o bispo Gesseni falou, não, você vai ser examinado. E exatamente no dia 24 de agosto, né, do ano de 2005, eu fui examinado e aprovado, né, como pastor da IDB no Brasil em primeiro estágio, né, como exortador. Já em 2010, ele falou assim, não, queremos uma promoção para você, né? Em 2010, no dia 10 de setembro, também eu fiz uma nova prova e fui elevado a pastor licenciado da IDB no Brasil. E hoje eu sou pastor ordenado da IDB no Brasil, reconhecido com diplomas dos Estados Unidos. Tenho lá os meus diplomas. Mas isso para mim não tem muito valor. O valor está na obra de Deus. O valor está em você, meu irmão, em você, minha irmã. Em estar junto com vocês. Mas eu fui, sabe? Eu tive a honra de servir aqui na igreja. Eu nunca fui pastor titular da igreja. Mas eu servi por um bom tempo como pastor titular. Na época o Gesseni até falou aqui. Ele começou a viajar quando a gente abriu o triângulo, né, e conseguimos, né, a separação do triângulo, que hoje é o estado de Minas. E ele viajava muito e eu ficava na igreja. Até por isso ele falou que queria me examinar, porque às vezes tinha Santa Ceia e ele não podia estar aqui, eu tinha que dar a Santa Ceia e tal. E foi nesse tempo, sabe? Eu tive a honra de estar aqui por uns 6 meses, né? Quando o bispo Joaquim passou por um momento difícil, né? De saúde, né? Ele ficou internado e eu fiquei aqui na igreja naqueles dias, né? E o Senhor nos abençoou, porque a bênção do Senhor está aqui. A bênção do Senhor está aqui nessa igreja há 70 anos, aleluias. E ela vai continuar até que o Senhor venha. Vidas serão salvas aqui nesse lugar. Vidas serão curadas aqui nesse lugar. Vidas serão transformadas aqui nesse lugar. Porque aqui nesse lugar habita o Espírito Santo de Deus há 70 anos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aqui habita. Oh, glória a Deus. O tempo está indo ali. Eu pensei que ia ser tão rápido. Eu não poderia deixar aqui o que eu entendo ser a maior contribuição minha de liderança, né? Eu fui líder de jovens. Eu fui líder de jovens durante 8 anos ou 10 anos. Eu liderei uns jovens abençoados. E hoje eu olho para a vida deles. E como isso me alegra, sabe? Foi um tempo bom. Eu liderei jovens. Eu trabalhei muito junto com os jovens, né? Eu amo a juventude. Eu sempre oro pelos jovens. Aleluias. Agora um ponto que eu não poderia deixar, está terminando um tempo ali, mas já está acabando aqui também, que é os altos e baixos. Nenhuma vida é só de bênção, né? Eu comecei a falar um pouco isso. Existem altos e baixos em nossas vidas. Mas Deus não esquece da gente. E como sabemos, a vida não é só feita apenas de momentos bons. E também a minha vida também não se resumiu apenas a momentos bons. Mas existiram momentos de muita luta na minha vida, de muita batalha espiritual, de muitos desafios entre os anos de 2012 e 2019. E nesses anos eu vivi altos e baixos em minha vida. E foram anos de muitas angústias, de muitas questões pessoais, profissionais, familiares que me ocorreram nesse período. Mas contudo uma coisa eu sempre fiz, eu sempre estive na casa de Deus. Eu sempre estive aqui.
E eu estava passando por lutas, por dificuldade. Mas eu até disse para um dos irmãos um dia, eu falei assim, olha, tem uma coisa, eu não vou sair da casa de Deus, porque o Senhor me chamou, eu vou passar aqui. Tudo que eu tenho que passar vai ser aqui, porque o Senhor aqui, Ele vai me restaurar, aleluias. E aqui o Senhor me restaurou, e aqui o Senhor me abençoou. Entre 2012 e 2019, eu me formei em bacharel de teologia. Foi um alto. Mas eu tive muitas coisas que desagradaram a Deus, que desagradaram aos meus. Mas o Senhor me restaurou, aleluias, aleluias. Não importa o que você está passando, não saia daqui, porque aqui tem a bênção de Deus, aleluias. A bênção de Deus está nesse lugar há 70 anos. O Espírito de Deus, o Espírito que renova, o Espírito que transforma, o Espírito que faz tudo novo, está aqui nesse lugar, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. E ali estava eu, a minha família e a minha igreja amada, que sempre esteve ao meu lado, me dando todo o apoio necessário naqueles dias tão difíceis que vivi. E a IDB Saraiva sempre foi uma igreja que me amou, que me acolheu, que sempre precisava estar à essência de cuidar das pessoas. E eu não esqueço do seu abraço, irmão Oswaldo. Eu não esqueço. Você lembra? Você me deu um abraço aqui? Lembra? Ah, como aquilo é bom. E eu não esqueço de uma mensagem que eu recebi de uma irmã que ela está lá na igreja, na outra igreja hoje. Falou, pastor, como eu amo a sua vida, você é o meu pastor, será para sempre, aleluias. E eu recebia tanto carinho das pessoas nesses momentos difíceis. E o bispo Joaquim foi o meu conselheiro. Me ajudou a minha família, ajudou as nossas vidas. Queridos, eu estou falando isso aqui, é para dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Aleluias! Eu não me envergonho de nada que passei, porque eu sei que Deus trabalhou. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma mal em bênção. E na minha vida não foi diferente, aleluias. Não deixa que nada te afaste de Deus. Não deixa que nada te faça ficar na sua casa. Vem para a casa de Deus. Vem para os pés de Deus, porque Deus tem obra na sua vida. Aleluias, glória a Deus. E o outro ponto, a liberdade. Tempo de lutas e dificuldades passou, como tudo passa, sabe, o momento difícil passa, a luta passa, a dificuldade passa, mas aquele que permanece, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, aleluias, aleluias, e aqui estou eu, renovado, aleluias, renovados pelo poder do Espírito de Deus, em todas as minhas forças, livre de toda culpa, aleluias, perdoados por Deus e pelos meus irmãos em Cristo, uma vida nova, uma vida de liberdade plena em Cristo Jesus, aleluias. Nada que aconteça na sua vida, meu querido, minha querida, na minha vida, em nossas vidas, ela vai manchar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluias, glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Eu quero concluir, dizendo que existiram muitos fatos que não foram contados aqui, porque afinal, 70 anos de histórias e memórias não se resumem em poucas palavras, né? Não se resumem em uma hora de relatos, tá? Esses fatos ficarão guardados para sempre na minha memória. Eu sempre lembro do que Deus tem feito por mim. Sim, eu sempre lembro e entendo que sim, Deus fez grandes coisas na minha vida. Aleluias, e por isso eu estou alegre. Aleluias. Eu quero dizer que valeu a pena tudo que eu vivi até hoje aqui. Que eu sou grato a Deus. Que eu sou grato à IDB Saraiva por esses 53 anos que eu estou aqui.
por tudo aqui. Porque aqui sorri, aqui chorei, aqui vivi e vivo momentos especiais com todos. Eu chorei muito, mas o Senhor me resgatou. Aleluia. E foi aqui. Aleluia. Aqui Deus me consolou. Aqui Deus me fortaleceu. Quando eu mais precisei, aqui eu fui abraçado. Quanto mais necessitei de um abraço, aqui eu tenho a certeza de que sou amado. Aqui eu quero ficar por todo o tempo que o Senhor me concedeu. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluias. Eu quero orar. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado é o santo nome do Senhor. São 70 anos. Vocês vão, nós vamos ouvir, nós vamos compartilhar muitas histórias nesse mês. E eu falei aqui no nosso pré-culto, né, que cada um de nós estamos escrevendo uma história. E que ela seja contada para a honra e para a glória do Senhor. Porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém.